Apocalipse 2, versículos 12 a 17, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Hoje nós iremos iniciar a exposição da carta ao anjo da igreja em Pérgamo. E nós, neste domingo e nos próximos, iremos trabalhar com o tema Firmes na fé e na doutrina. Firmes na fé e na doutrina. E antes de mais nada, irmãos, para que a gente possa entender a mensagem do Senhor para esta igreja, nós precisamos compreender o contexto em que esta igreja estava inserida, ou seja, falar algumas características que envolvem a cidade de Pérgamo. E aqui, irmãos, a nossa tarefa ela vai ser muito facilitada. Isso porque a cidade de Pérgamo se parece, em muitos aspectos, com a cidade de Éfeso e Esmirna. A cidade de Pérgamo, irmãos, compartilha algumas características, algumas qualidades que nós também encontramos e já falamos da cidade de Éfeso e de Esmirna. Como, por exemplo, Pérgamo também era uma cidade importante, relevante diante do Império Romano e tinha, sim, desfrutava, sim, de prosperidade econômica. Os irmãos vão se lembrar que em Éfeso era a cidade mais importante da região da Ásia Menor, e Esmirna também disputava para si esse título, e Pérgamo, irmãos, igualmente com as outras duas, arrogava para si o título, o posto de ser a cidade mais relevante daquela região da Ásia Menor diante do Império Romano. E de fato existia essa disputa. Qual era a cidade mais importante da Ásia Menor? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e obviamente os cidadãos de Pérgamo diziam, ou a maioria deles diziam, que a sua cidade era a cidade mais importante. Só, irmãos, que um detalhe é extremamente relevante para nós. Por que Pérgamo era tão próspera? Nós sabemos porque Éfeso e Esmirna eram prósperas. As duas cidades tinham portos marítimos importantes. Éfeso e Esmirna estava aí na rota das estradas mais importantes também do Império Romano. Só que Pérgamo não tinha nada disso. Pérgamo não tinha um porto marítimo. Pérgamo não estava na rota das principais estradas do Império.
Por que Pérgamo era tão importante e desfrutava de conforto, de prosperidade econômica e financeira? E aí, irmãos, para responder essa pergunta, nós precisamos entender que durante muito tempo, Pérgamo era a capital romana da Ásia Menor. Entenda assim, Pérgamo era a Brasília romana da Ásia Menor. Todo mundo agora conseguiu entender, amém? Era lá que as decisões eram tomadas. Era lá que a política florescia. E por causa disso, irmãos, inclusive, o procônsul de Pérgamo detinha o direito, ou possuía o direito da espada. Pastor, o que é isso, o direito da espada? Era o poder de vida ou de morte sobre os cidadãos daquela cidade. É algo, irmãos, tal qual era o poder semelhante ao poder de Pôncio Pilatos. Vocês lembram, diante do julgamento de Cristo, o que foi que Pôncio Pilatos disse para Jesus? Será que você não sabe que eu tenho o poder de te soltar ou de te crucificar? O poder que Pôncio Pilatos tinha na região da Judéia, também o procônsul de Pérgamo tinha naquela cidade. O poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas. E aí você já percebe que aqui existe uma referência àquilo que Jesus diz para a igreja de Pérgamo. Você percebeu? O direito da espada? Amém? Nós iremos já desenvolver essa questão. Segundo aspecto, que Pérgamo era semelhante a Éfeso e Esmirna, pastor. Em segundo lugar, em relação à idolatria. Era muita. Em Éfeso também. Em Éfeso se cultuava principalmente a deusa Diana. Esmirna também tinha os seus vários deuses. E em Pérgamo, irmãos, existiam templos para Zeus, templos para Atenas, templos para Dionísio, e aqui existe um deus pagão interessante, que era o deus Asclépio. Entendia-se que o deus Asclépio funcionava ou era o deus da cura. E aqui, irmãos, é interessante porque pessoas de todo o império iam para Pérgamo atrás de serem curados das suas mazelas. E as pessoas entendiam que isto era obra desse ídolo pagão, o deus Asclépio, um deus em forma de serpente. Inclusive, ainda hoje na medicina tem algumas alusões à serpente, né, em algumas marcas aí da medicina. Então, pessoas de todo o império iam para Pérgamo em busca de cura para as suas doenças. Então, aqui nós temos dois aspectos já: prosperidade, importância e idolatria. Pastor, o que mais que Pérgamo era parecida com Éfeso e Esmirna? Em relação, irmãos, também ao culto ao imperador. Em relação ao culto ao imperador. Na verdade, a gente precisa dizer que em Pérgamo, o culto ao imperador era ainda mais acentuado. Pérgamo foi a primeira cidade a erigir, a construir um templo para um imperador ainda vivo. No caso, César Augusto, no ano 29 a.C. O imperador ainda estava vivo, e aí as pessoas, cidadãos de Pérgamo, tiveram o privilégio, naquela época era um privilégio mesmo, a cidade ter esse tipo de permissão, de erigir um templo a um imperador vivo. E em Pérgamo, irmãos, este culto ao imperador era algo, como nós já sabemos, obrigatório. Uma vez no ano, todos os cidadãos eram obrigados a se dirigir a um dos templos erguidos para os imperadores de Roma, queimar incenso e declarar que César era o Senhor.
E em decorrência disso, eles recebiam um certificado, e de posse desse certificado, eles podiam viver a vida deles normalmente. Podiam abrir o seu comércio, podiam participar da vida social da cidade, eles podiam ir trabalhar nos seus empregos, eles podiam comprar para a sua subsistência, irmãos. Então, até aqui o que é que nós já sabemos? Pérgamo era uma cidade importante. Pérgamo era uma cidade inundada na idolatria. E Pérgamo, irmãos, também nós temos isso de forma bastante acentuada, o culto ao imperador. Por certo, irmãos, que Pérgamo era parecida com outras cidades, mas Pérgamo tinha as suas peculiaridades. Não era parecido assim em tudo. E em que aspecto, pastor, Pérgamo era diferente das outras? Principalmente, irmãos, guarde isso, principalmente em relação à sua biblioteca. A biblioteca de Pérgamo era muito famosa. Na verdade, era a segunda maior biblioteca do mundo antigo, perdendo apenas para a biblioteca de Alexandria. Lá encontravam-se mais de 200.000 volumes, mais de 200.000 livros, por assim dizer. Inclusive, em Pérgamo, assim dizem os estudiosos, foi fabricado o pergaminho. Na verdade, o pergaminho deriva o nome da cidade de Pérgamo. Outros vão contestar e dizer que em Pérgamo apenas foi aprimorado o pergaminho. Mas que seja, irmãos. O que nós temos, o que nós encontramos em Pérgamo, era uma cidade onde se valorizava, onde se estimava bastante a questão da cultura helênica, da cultura grega. Em Pérgamo, as pessoas eram mais dadas à educação, assim como foi a cidade de Corinto. Você há de se lembrar que Paulo teve alguns entraves nesse sentido com os crentes de Corinto, porque eles valorizavam mais a filosofia do mundo do que aquilo que prescreve o Evangelho. Então, irmãos, esse é o cenário da cidade de Pérgamo. Amém? Entendida essa primeira parte, agora a gente precisa entender qual era a situação da igreja de Pérgamo. A gente vai sair da cidade, agora a gente vai entrar na igreja. E qual era a situação da igreja de Pérgamo? Quais eram os desafios que aquela igreja possuía? Quais são os obstáculos que eles, ou as lutas que eles enfrentaram para se manterem firmes na sua fé? Quais são os desafios que os santos pergamenos tinham por serem cristãos e de seguirem exclusivamente a Cristo? E aqui, irmãos, novamente a nossa tarefa vai ser bastante facilitada, tendo em vista tudo aquilo que nós já aprendemos, a exemplo de Éfeso e Esmirna. Porque em Éfeso, você há de se lembrar, os desafios da igreja eram internos, vinham de dentro. Eram homens maus, eram falsos apóstolos, eram os nicolaítas tentando contaminar a doutrina daquela igreja com um falso evangelho, com um falso Jesus, com um falso Cristo, com a falsa ética cristã. Quando nós chegamos em Esmirna, os desafios não eram tão internos, eram mais externos. Eram os judeus que criaram uma série de calúnias, uma série de boatos, uma série de mentiras para acusar e para prejudicar os santos de Esmirna. Em Esmirna, os desafios eram externos, porque os cristãos eram perseguidos e eles eram, irmãos, e eles sofriam uma pressão social muito grande.
para ceder na sua fé e para adorar o imperador, queimar incenso ao imperador e declarar que César era o Senhor. Então, em Éfeso, o problema estava dentro. Em Esmirna, o problema estava fora. E em Pérgamo, irmãos, onde é que estava o problema? Dentro e fora. Em Pérgamo, ao que parece, aparentemente, era mais difícil de ser cristão. Pelo menos se a gente levar em consideração que os problemas ou os desafios eram internos e eram externos. Em Pérgamo também existia um grupo de pessoas, e você percebe aí no versículo número 14. É o 14? Amém? Que diz que existe aí um grupo que estava ensinando para a igreja a prática da prostituição e idolatria. Existia isso lá em Pérgamo. Um grupo que se dizia crente. Um grupo que estava dentro dos arraiais da igreja. E que estavam tentando tirar os cristãos do reto e bom caminho. Além disso, lá existia, a exemplo de Éfeso, o grupo dos Nicolaitas. E estes diziam que não há problema de você ser crente ou cristão no domingo, mas no resto da semana você vive aí conforme a cultura, conforme os ditames do mundo. Não existe problema. Em síntese, irmãos, essa era a doutrina dos Nicolaitas e estes estavam presentes em Pérgamo. Pastor, mas em Pérgamo também havia perseguição e muita, irmãos. E aí nós iremos encontrar a referência a um cristão daquela igreja. Nós iremos meditar nessa passagem no próximo domingo. Mas os cristãos, irmãos, em Pérgamo eram, de fato, perseguidos. E isso porque eles não tinham o tal do certificado por não terem queimado incenso ao imperador. Eles não possuíam um tal do certificado por não terem declarado que César era o Senhor. E por causa disso, eles perderam emprego. Por causa disso, eles perderam comércio. Por causa disso, eles perderam liberdade. Por causa disso, irmãos, eles eram difamados. Por causa disso, eles foram mortos. Estes eram os desafios da igreja de Pérgamo. Fácil, irmão, ser cristão nesse contexto? Fácil, irmão, ser cristão nessa situação? Olha em que cidades eles habitam. Para onde eles olham, irmãos, só restam mais e mais influências para que eles pudessem se desviar dos caminhos do Senhor. De um lado, a idolatria. Do outro lado, o culto ao imperador. Do outro lado, a forte valorização da cultura helênica, da cultura grega. Do outro lado, perseguição. Então, para onde eles se voltassem, irmãos? Existia, sim, sérios e profundos desafios para se manterem firmes e caminhando com Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer é: que mensagem Cristo tem para a igreja, ou para a sua igreja, que vive nesse contexto? Que mensagem Cristo tem para os seus filhos que estão lutando contra a pressão do mundo, para continuar olhando para o autor e consumador da vida? Que mensagem Cristo tem para a sua igreja, que está sendo internamente aliciada por homens maus, por pessoas que não têm sequer nenhum compromisso com a sã doutrina, e que querem vender na igreja, e que querem contaminar a igreja com um falso ensino, com um falso evangelho, com um falso Jesus? Que mensagem tem para a sua igreja, que está, irmãos, nesse contexto, que para onde ela olha tem lutas, tem aflições, tem adversidades, tem profundos desafios?
E a mensagem inicial que Deus tem para a sua igreja é essa que nós iremos estudar hoje no versículo de número 12. Você pode ler comigo novamente o versículo de número 12, amém? Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Essa é a mensagem de Cristo para a igreja de Pérgamo e para as nossas vidas nesta noite. Nós iremos, de fato, ficar apenas no versículo de número 12, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que mensagem, irmãos, relevante nós temos aqui. Jesus não gasta palavras ao léu. Tudo que Cristo fala é importante para o seu povo, para a sua igreja. E quando Jesus se apresenta, e esta é a parte da carta onde Cristo, de fato, se apresenta para a igreja de Pérgamo, quando Cristo se apresenta, a forma que ele assim o faz, vai ao encontro da situação dos santos pergamenos. Vai ao encontro da situação, dos desafios que aquela igreja vive. E aqui, irmãos, aquela igreja ouve da parte do Senhor, não uma, mas 2 mensagens. A forma que Cristo se apresenta para a igreja de Pérgamo não contém apenas uma, mas 2 mensagens. E nós, irmãos, seremos muito edificados em entender as 2 mensagens que Cristo deu para aquela igreja e que Cristo tem para dar para as nossas vidas esta noite. Amém? Primeira mensagem: Cristo é soberano. Cristo, irmãos, é soberano. Quem tinha o direito da espada em Pérgamo era o procônsul da cidade. Ele era quem determinava quem iria viver, quem iria morrer. Ele, irmãos, tinha ou exercia a autoridade vinda de Roma, vinda do império. E essa autoridade era exatamente representada, simbolizada pela espada que o procônsul em Pérgamo empunhava, carregava. E Cristo, irmãos, está dizendo aqui, e Ele deseja que a sua igreja entenda que não é o procônsul de Pérgamo. Não é, queridos irmãos. Não é o Império Romano. Não é o imperador Domiciano. Não é nada e nem ninguém quem tem a última palavra. A última palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem de fato tem o poder sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo e sobre todos, porque Ele tem a espada afiada de 2 gumes. Cristo é soberano. Não é, irmãos, Roma, não é Domiciano, mas é exclusivamente Jesus Cristo. Roma poderia achar que tinha domínio, tinha autoridade, tinha poder sobre alguma coisa. Antes de Roma, o Império grego, helênico, poderia arrogar para si essa autoridade. Antes deles, o Império Medo-Persa poderia arrogar para si essa autoridade. Antes deles, o Império Babilônico poderia se considerar assim, tendo domínio sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os destinos das pessoas. Mas você há de se lembrar
que no livro de Daniel, Deus revela em sonho para Nabucodonosor que Cristo é a pedra que derruba todos os impérios do mundo e conquista todos eles. O nosso Senhor é soberano. É soberano. A igreja, irmãos, eu e você, a igreja de Pérgamo, precisa entender que existe uma espada mais poderosa do que a espada de Roma. Existe um poder maior do que o poder romano, seja ele exercido por qualquer pessoa. E Cristo é tão soberano, Cristo é Senhor, é tão Senhor e exerce o seu senhorio de forma tão absoluta, que Ele controla todos os átomos, todas as moléculas, todas as partículas, em cada detalhe deste vasto universo. Cristo, irmãos, sobre a autoridade de Cristo, estrelas morrem, estrelas nascem. Mas também, irmãos, uma simples flor do campo nasce e murcha sobre a autoridade de Jesus. Nada, absolutamente nada, escapa do controle de Cristo. E não é que Cristo tem apenas a espada mais poderosa. O trono de Cristo, irmãos, está acima de todos os tronos dessa terra. Como diz o profeta Isaías lá no capítulo 6, o nosso Senhor Deus está assentado no alto e sublime trono. Não é César, não é Roma, não são os poderes desse mundo que controlam as nossas vidas estão debaixo do controle absoluto do Senhor. Nós estamos na mão de Deus. E é preciso, irmãos, nós entendermos isso. Na perspectiva divina, não existe caos. Para a gente as coisas podem estar todas desarmadas. Para a gente, algumas vezes, parece que o mundo está caindo debaixo dos nossos pés. Por vezes, irmãos, a gente tem a impressão de que nada está dando certo. Mas lembre-se disso. Cristo é soberano. Ele está no controle. E na perspectiva do Senhor, não existe caos. Não existe o inesperado. Não existe surpresas. Não existe nada. Tudo está em ordem. Tudo está de acordo com a vontade absoluta do nosso Senhor. E mais, não é que apenas tudo está em ordem. Tudo tem um propósito. Irmãos, Deus tem um propósito, inclusive para a dor e para o sofrimento. Deus tem um propósito, inclusive, para aquele momento de perseguição que os santos de Pérgamo estavam vivendo. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, irmãos, para as adversidades que nós vivemos hoje. O nosso Senhor tem um propósito. Que propósito, pastor? A glória do seu santo nome e o bem da sua igreja. Nada está fora de ordem. Tudo está em ordem. Nada é por acaso. Tudo está de acordo com o propósito absoluto do nosso Senhor. E Ele está dirigindo a história desse mundo para a sua própria glória e para o bem da igreja. Deus cuida de nós. Na verdade, irmãos, existe uma frase bastante interessante do reverendo Sankey Ferguson, que ele também fala sobre a soberania do Senhor,
E escute a frase de Duncan Ferguson. Ele diz que a soberania de Deus nos ensina que nós somos mais fracos do que pensamos, mas também que nós somos muito mais amados do que imaginamos. A soberania de Deus, irmãos, enxergar esse Deus tão grande, maior do que tudo e do que todos, maior do que o procônsul de Pérgamo, maior do que Domiciano, maior do que Roma, nos faz perceber o quão pequenos somos e quão carentes nós somos de Deus. Mas também, irmãos, a soberania do Senhor nos faz perceber o quanto nós somos amados. E Deus, com a sua espada afiada, com a sua espada afiada de 2 gumes, protege a igreja, cuida da igreja e salva a sua igreja. Você não está sozinho. Você não está perdido nesse mundo. A sua vida e as suas dores não são sem sentido. Tudo está seguindo para o divino e bondoso propósito de Deus, que tudo faz de acordo com a sua justiça, que tudo faz de acordo com a sua sabedoria, que tudo faz de acordo com o seu amor. Deus nos ama, e é esse Deus que nos ama que está no controle de tudo, irmãos. O nosso Deus é soberano. Mas existe, irmãos, uma segunda mensagem aqui nesse texto para a igreja de Pérgamo, para mim e para você essa noite, nas nossas adversidades, nas nossas tribulações, mas principalmente para os desafios que nós temos hoje para ser igreja. Porque a igreja de Pérgamo não apenas tinha os desafios externos, ela também enfrentava desafios internos. A falsa doutrina, irmãos. Falso ensino. Falso evangelho. Falso Cristo. A falsa ética cristã. E Cristo tem um antídoto e uma mensagem para a sua igreja que está vivendo nesse contexto. É a mesma palavra. Na verdade, é a mesma espada que é a palavra do Senhor. Você consegue perceber que quando Cristo fala da sua espada afiada de 2 gumes, existe aqui uma referência a Apocalipse 16. Na verdade, você já sabe que a forma que Cristo se apresenta para as 7 igrejas é em referência a Apocalipse 1, perdão. Em Apocalipse 1, aí sim nós temos o versículo de número 16. E no versículo 16, lá no finalzinho do versículo, na verdade a segunda frase do versículo 16 de Apocalipse 1, nós encontramos o seguinte: e da boca, fazendo uma descrição de Cristo, e da boca, obviamente, do Senhor Jesus, saiu-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Então, na simbologia do Apocalipse, o que era a espada afiada de 2 gumes? Era algo que saía da boca de Cristo. Mas nós temos também o versículo 16, agora na carta ao anjo da igreja de Pérgamo, ainda agora no capítulo 2 de Apocalipse. E novamente nós temos referência na verdade, uma alusão à espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus. Quando, lá no final do versículo 16, diz o seguinte: e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você sabe que Jesus não está trazendo nenhuma ideia nova aqui. O escritor de Hebreus capítulo 4, diz que a palavra do Senhor é
Espada, 2 gumes, na verdade, viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 2. Paulo também vai fazer a ligação entre a espada e a palavra de Deus. Lá em Efésios 6, versículo de número 17, quando diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então Cristo tem um antídoto para a igreja que está sofrendo, está sendo aliciada por homens maus, por falsos apóstolos, por falsos cristãos, que estão tentando trazer um outro evangelho, um outro ensino. E esse antídoto, meus amados irmãos, é a palavra do Senhor. O que acontece quando a gente tira a Bíblia, a palavra de Deus, dos púlpitos? O que acontece, irmãos, quando a gente tira a palavra de Deus dos púlpitos? O que acontece quando a gente deixa de pregar da maneira como deve ser sobre a palavra de Deus? O que acontece quando os crentes param de ler e meditar na palavra do Senhor? Nós iremos ter crentes fracos. Crentes fracos, irmãos, em todos os sentidos. Crentes espiritualmente fracos. Não desejam mais orar. Onde para eles, tanto faz como tanto fez, estar ou não na casa do Senhor. Crentes que não têm mais prazer de trabalhar para o Senhor e trabalhar para o reino. Crentes espiritualmente fracos. Mas nós teremos também, irmãos, crentes moralmente fracos, onde o pecado corre solto na igreja, onde os cristãos envergonham através das suas atitudes o bom nome do Senhor, onde as pessoas não mais glorificam a Deus através das suas atitudes. É isso que acontece quando se tira a palavra dos púlpitos e os cristãos param de ler as Sagradas Escrituras. Crentes fracos, espiritualmente fracos, moralmente fracos. Mas não só isso, irmãos. Nós também vamos ter crentes doutrinariamente fracos, que não sabem o que acreditam ou no que acreditar, que são levados, como diz a Bíblia, por todo o vento de doutrina, que são presas fáceis para essas pessoas sem escrúpulos, que querem contaminar o ensino da palavra de Deus dentro dos arraiais da igreja. Crentes que não sabem o que acreditar, que não são firmes na sua fé, que não têm uma clara visão do Deus que eles servem. E por isso, qualquer coisa os leva. Qualquer mensagem mais acalorada os convence. Qualquer discurso, por mais absurdo ou não que seja, os tira daquilo que é, de fato, o santo evangelho. Nós teremos crentes fracos quando nós retiramos a palavra de Deus dos púlpitos e quando nós não lemos mais a palavra do Senhor. É por isso, meu amado irmão, que você precisa ler. Você precisa estudar. Você precisa praticar a palavra de Deus. Você sabe o que é a palavra do Senhor? É a forma como o bom pastor, o nosso supremo pastor, Cristo Jesus, nos alimenta. Como é que Deus alimenta o seu rebanho? Através da palavra. Mas Cristo não apenas nos alimenta através da palavra, meus amados irmãos. Cristo também nos corrige através da palavra.
A Bíblia é o cajado do nosso bom pastor. E quando o nosso pezinho está aí para se desviar para o outro caminho, esse nosso bom pastor, que se importa conosco e que cuida de nós, vai usar do seu cajado e trazer a mim e a você, ovelhinhas do Senhor, de volta para o aprisco. Mas Cristo não só nos alimenta pela sua palavra, Cristo não só nos corrige pela sua palavra. A palavra de Deus, Cristo, nosso bom pastor, pela sua palavra, também nos santifica. É o que diz João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E de fato, irmãos, a palavra de Deus é o livro mais importante que existe. É o livro dos livros. Não dá para se comparar com qualquer outro livro. A palavra de Deus é única. Através da palavra do Senhor, Deus fala aos nossos corações. A igreja cresce à medida que nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra. O cristão amadurece à medida que nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra. O cristão cresce em amor. O cristão cresce em obediência. O cristão cresce em santidade. O cristão cresce em serviço. O cristão cresce em fé. O cristão cresce em dependência. O cristão, irmãos, cresce em todas as virtudes espirituais à medida que nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra. Você quer ver um crente iludido? Não existe crente mais iludido do que aquele que não lê a Bíblia. Minha vida está muito bem, pastor. Não, tenho nada a declarar, pastor. Pode ser que na minha igreja outras pessoas, aí sim, precisam mudar e muito a sua vida. Mas eu, pastor, está tudo bem. Tudo tranquilo, pastor. Estou bem demais com Deus. Quando a gente para de ler a Bíblia, irmãos, nós ficamos exatamente assim, iludidos, pensando que está tudo bem conosco. Quando nós examinamos a palavra de Deus. Deus, o Espírito Santo, nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas falhas. E em decorrência disso, irmãos, em decorrência dos nossos pecados e dos nossos erros, que nós vemos na leitura, quando nós estamos lendo a palavra, nós corremos para o nosso Salvador, nós corremos para o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, você não pode desprezar a leitura da palavra de Deus, porque ela, em todos os sentidos, é importante para a minha vida e para a sua vida. Amém, meu amado irmãos? Eu quero concluir com você essa mensagem. Falando da palavra de Deus, e essa mensagem como um todo, eu quero concluir essa mensagem de hoje citando um dos mais importantes dos chamados pais da igreja, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele nos deixou uma mensagem muito simples, mas muito profunda, e eu quero que você saia com essa frase de Agostinho para a sua meditação no decorrer da semana. Agostinho disse que a palavra de Deus é o médico das almas. Nos próximos domingos nós iremos estudar se a igreja de Pérgamo teve êxito ou não diante dos desafios que eles enfrentaram. Se eles tiveram êxito ou não em se manterem firmes na sua fé, em face da perseguição do Império Romano. Se eles tiveram êxito em se manter firmes na sã doutrina,
apesar dos grupos de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos pregadores que estavam nos arraiais daquela igreja. Próximo domingo nós iremos fazer essa análise, essa verificação. Mas hoje você pode me dizer se de fato você está bem ou não com Deus. Como é que vai a sua vida, meu amado irmão? Como é que vai a sua vida, minha amada irmã? Pastor, a minha vida vai bem. A pergunta que eu vou lhe fazer, irmãos, em sequência, é se você tem lido a palavra de Deus. Se você não tem lido, eu já sei por que é que você acha que a sua vida vai bem. Porque quando a gente lê a palavra, a gente percebe que em nós há só erros, há pecados. Nós ainda não alcançamos a perfeição que Cristo propõe para cada um de nós. Nós, irmãos, à medida que nós lemos a palavra, nós percebemos que, na verdade, nós estamos distantes, longe do plano de Deus, do padrão de santidade que o Evangelho estipula para mim e para você. E Cristo, irmãos, tem um antídoto para nós. Cristo tem um antídoto para as nossas feridas espirituais. Escute isso. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o remédio das nossas almas. É o remédio das nossas feridas. E de fato, irmãos, existem muitos crentes que estão feridos. Eu não estou falando aqui de feridas emocionais não, tá? Não estou falando da sua tristeza, se você está decepcionado ou não com alguém. Eu estou falando das suas feridas espirituais. Seu desânimo, seu pecado. Por vezes, a nossa falta de compromisso com algumas questões da nossa vida espiritual. Como vir à igreja, como orar, como trabalhar pelo reino, como viver de forma a glorificar a Deus diante do mundo. São essas as feridas que eu estou falando aqui. E de fato, irmãos, existem muitos crentes feridos. Cristo tem um antídoto. É a sua palavra. E ouça isso. Como espada, a palavra de Deus às vezes dói. É a única espada que cura. E aqui eu termino mesmo. É a única espada que cura. Mas às vezes dói. Mas a dor que a palavra de Deus produz em nossos corações, ela nos sara. Ela nos cura. E através dessa palavra, Cristo pode curar a mim e a você. Você pode ser um crente mais cheio do Espírito Santo. Como, pastor? Leia, medite e pratique a palavra de Deus. Você pode voltar a ter prazer na casa do Senhor e voltar a se quebrantar na presença de Deus, nos louvores, nas orações, através da pregação da palavra de Deus. Como, pastor? Leia, medite, pratique as sagradas escrituras. Você pode voltar a ser um crente fiel, um crente maduro, um crente que vive vida santa. Como, pastor? Leia, medite, pratique a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Essa é a mensagem do Senhor para nossas vidas. E eu espero que no nome de Jesus, a sua palavra, nesta noite, tenha alcançado o seu coração, assim como alcançou o meu coração. Amém?